muita atenção amanhã, porque vai ser o dia em que o Bitcoin vai se decidir. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve mais um dia de fúria. A gente está em uma região aqui que é o limite entre o Bitcoin continuar a alta das últimas semanas ou entrar em uma tendência de baixa definitiva. Vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, vamos ter coisas importantes acontecendo em breve. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a gente tem alguns sinais importantes aqui, eu vou falar disso. Vou estar atualizando a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Vou estar também falando dessa situação do governo dos Estados Unidos poder vender alguns bitcoins, alguns não, né? Muitos bitcoins nos próximos dias. Vou estar falando disso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Se ainda não são inscritos, não deixem de ativar o sininho para vocês receberem as notificações quando eu postar os vídeos ou fazer publicações aqui no YouTube, tá? Também, pessoal, deixem o comentário de vocês aí embaixo, se tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, é só deixar aí embaixo. E, galera, importante, tá? A corretora Coinex tá com uma promoção de um bônus, né? Um cashback de $100 para novos usuários que cumprirem algumas tarefas e é só até o dia 12, viu, pessoal? Aqui em Só Novatos, que é o nome da promoção, você consegue ter as informações, tá? E saber o que precisa fazer. Você completa algumas tarefas. A primeira tarefa é fazer um depósito de no mínimo $50. A segunda é gerar pelo menos $200 de volume no mercado spot. Tá? Se, por exemplo, você depositou 50, você comprou e vendeu aí Bitcoin duas vezes, né? Comprou, vendeu de novo. Aí dá quatro operações, com $50 você faz aí aproximadamente $200 de volume e já entraria aqui nessa segunda etapa, já poderia reivindicar mais $50 aí de cashback, tá? E aí tem a terceira tarefa aí, que você poderia ganhar mais $20 se conseguir completar ela, que é negociar mais de $20 mil em futures, tá? Você não precisa mandar $20 mil para lá, não. Se você gerar um volume de $20 mil aí fazendo as suas operações que você já costuma fazer até o dia 12 de janeiro, depois de daqui a uns dias, né? Você consegue aí reivindicar mais $20. No total, somando tudo aqui, dá $100, que é a oferta que a Coinex está fazendo. Tá? Então, se você não tem conta, aí embaixo vai ter o link e por esse link você já vai entrar direto para participar dessa promoção, tá? E bora lá falar da situação, pessoal. Começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, tá? A gente tem uma situação delicada, meus amigos, porque o Bitcoin nesse momento ele está em uma região que é o limite aqui para ele, tá? Como eu venho alertando nos últimos dias, pessoal, o Bitcoin não pode romper os $90 mil para baixo, porque se ele romper, ele vai formar um padrão gráfico conhecido como ombro, cabeça, ombro, tá? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Tainan, ele formou? Não, ele só vai formar se romper, tá? E amanhã a gente vai ter um evento que pode desencadear esse rompimento ou não, tá? Ele pode acabar fazendo mais um movimento igual ele vem fazendo desde novembro, de bater nessa região dos $90 mil e subir, tá? Esse evento, pessoal, é muito importante, eu já vou falar dele, mas em termos de análise gráfica, só para relembrar, tá? Eu ainda considero que o Bitcoin pode ter rompido para cima aquela cunha descendente que teria um alvo lá nos $114 mil, tá? Só que, pessoal, sinceramente, vou ser bem sincero com vocês, eu gosto muito de análise gráfica, mas eu acho que o que vai definir se o Bitcoin vai cair ou não amanhã e nos próximos dias é o evento que a gente vai ter amanhã, o Payroll, que eu já vou falar daqui a pouco para vocês do que se trata, no que vocês devem prestar atenção. E em termos de gráfico é basicamente isso, pessoal. Ou ele vai romper aqui os $90 mil para baixo, ou ele vai usar essa região como suporte para fazer um movimento para cima. Enquanto ele não romper para baixo, não é seguro você fazer uma aposta, tá? Até porque a gente está numa região de suporte. Eu estou vendo muita gente abrindo posição short, apostando na queda justo agora, acreditando que vai romper. Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã no evento, tá? Inclusive, pessoal, essa queda que a gente está tendo aí desde terça-feira no mercado de criptomoedas, na minha visão, ela está acompanhando o mau humor do mercado americano, que está fazendo a mesma coisa, tá? Tainan, por que os dois estão caindo? Pessoal, não sei se vocês se lembram, quem acompanha meus vídeos aqui deve se lembrar, tá? Que na terça-feira a gente teve a divulgação de dados macroeconômicos, um do setor de serviços e outro que é a oferta de emprego, os JOLTS de novembro.
Os dois dados vieram mostrando a economia dos Estados Unidos forte, sinalizando um mercado de trabalho ainda muito apertado, o que reacendeu o medo de que na reunião do Fed no final de janeiro não haja corte de juros e que o Fed adote uma postura mais dura em relação a essa questão de corte de juros, podendo aí ter menos cortes do que o mercado gostaria nesse ano de 2025, e isso está gerando um mau humor. E, pessoal, amanhã é que a gente vai saber de fato como estão os dados do mercado de trabalho de dezembro, porque amanhã a gente vai ter o payroll, tá? Hoje, pessoal, a gente teve um feriado lá nos Estados Unidos, tá? Acabou sendo feriado, muita gente comentou, obrigado ao pessoal que comentou ontem, porque eu não estava sabendo que feriado era esse, tá? Porque que eu saiba, até onde eu sabia era dia 20 de janeiro que tinha o feriado de Martin Luther King, mas esse aqui era outro feriado, tá? E, pessoal, amanhã é que o bicho pega, tá? Amanhã é o dia que o filho chora e a mãe não vê. A gente fala assim aqui na região onde eu moro, tá? Porque, meus amigos, às 10h30 da manhã a gente vai ter o relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll de dezembro, tá? E esse dado macroeconômico, ele é muito importante para o mercado nesse momento. E, pessoal, a gente tem que entender que o mercado de trabalho aquecido, ele é um dos principais fatores um dos principais motores para a inflação, tá? Em qualquer país do mundo, tá? Se o número de empregos criados amanhã, no dado de dezembro, que vai ser divulgado amanhã, for muito acima do esperado, o Fed pode interpretar isso como um sinal de que a inflação pode não cair no ritmo que o Fed espera, tá? O que justificaria uma manutenção da taxa de juros atual, que é alta. Os juros dos Estados Unidos, apesar dos cortes recentes do Fed, ainda estão muito altos, tá? Para o que é o normal por lá. E isso aí poderia assustar os mercados, tá? Porque sinais que indiquem juros mais elevados para os próximos meses ou anos para o mercado pode fazer ativos de risco como criptomoedas e ações caírem, tá? Então, isso é de extrema importância. Inclusive, pessoal, esse dado de amanhã ele pode impactar no dólar aqui no Brasil, tá? Porque um sinal de que a economia americana está mais forte, junto com a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos, geralmente resulta em uma valorização do dólar frente a outras moedas, e moedas de países emergentes como o Brasil sofrem. O Bitcoin também costuma sofrer quando o dólar se valoriza frente a outras moedas, tá? Então, um payroll acima da expectativa amanhã poderia causar uma queda forte, poderia fazer o Bitcoin romper para baixo o suporte dos 90 mil dólares. Mas, pessoal, tudo tem seu lado bom, tá? Por um lado, eu acho que o mercado também ele já realizou um pouco, tá? Geralmente, quando você tem eventos como um payroll, depois de um feriado, né? Hoje foi feriado, então hoje não era possível investidores americanos venderem seus ativos antes do payroll, porque tem gente que está com lucro, né? Seja criptomoedas na bolsa, os ETFs, ou algumas ações aí de empresas americanas, títulos, tá? O investidor pode falar, olha, vou vender, vou esperar esse dado sair, porque eu sei que se ele vier acima da expectativa, vai azedar o mercado, tá? Então os investidores, eles tendem a reduzir suas posições antes de eventos importantes, como um payroll, tá? E isso acontece porque muitos preferem não estar expostos a uma surpresa que esses dados macroeconômicos podem trazer nos preços das criptomoedas, das ações, tá? Então, esse movimento de redução, ele acaba sendo uma profecia autorrealizada, né? Porque os investidores acabam vendendo com medo do evento e acabam derrubando os preços, tá? O que muita gente não entende é que o mercado, ele reage às expectativas, tá? Muito antes de um dado macroeconômico que é temido ser divulgado, os investidores já começam a precificar os possíveis cenários onde as coisas não vão bem, principalmente depois de dados como os de terça-feira, que mostraram sinais de que a economia americana pode estar muito forte, né? A gente viu ali PMI do ISM de produtos não manufaturados bem acima, oferta de empregos de outros bem acima, tá? Então, sinais mostrando a economia aquecida, o mercado já pode ter interpretado e falado, opa, é capaz que amanhã vem um payroll forte. Então, deixa eu sair. Muitos investidores acabam fazendo isso, tá? E isso aí acaba causando esse movimento, né? O famoso compre no boato ou venda no fato. Também tem o venda no boato e compre no fato, tá? E, pessoal, esse fato de o mercado ele antecipar as expectativas, ele tem um lado bom, tá? Porque se esse payroll vier igual aqui o 164, talvez até um pouquinho acima, tá? Se ele vier 165, 167, não vai muito além da margem de erro, né? Tá quase na mesma coisa. Mas se, por exemplo, ele vem abaixo, tá? O mercado tá esperando aí 164 mil,
né? Se vem aí um número, por exemplo, 150 mil, tá? 130 mil, meus amigos, o mercado pode subir muito, tá? Porque isso indicaria o mercado de trabalho mais enfraquecido, o que seria um sinal de redução da pressão inflacionária. Isso aí levaria o mercado a crer que o Fed pode adotar uma postura mais dovish, né? Ou seja, talvez cortar mais os juros do que o mercado esperava, ou talvez até fazer um corte agora em janeiro, tá? Juros mais baixos são excelentes para criptomoedas e ações, ativos de risco, né? Eu já mencionei isso. E também teria uma reversão desse sentimento pessimista que vem desde terça-feira, quando a gente teve aqueles dados macroeconômicos lá fortes, tá? Porque antes da divulgação do payroll, o mercado já precificou o cenário mais pessimista, tá? Com quedas acentuadas nos últimos dias. E se os dados vierem fracos, né, mostrando um payroll abaixo da expectativa, se todos os dados vierem aqui mostrando um enfraquecimento do mercado de trabalho, o ganho médio por hora trabalhada crescer menos ou dentro do esperado, a taxa de desemprego aumentar um pouco nos Estados Unidos, o mercado ele vai estar aí sendo contrariado, tá? Isso aí pode desencadear um movimento de recuperação rápida, tá? Principalmente em criptomoedas, altcoins que caíram forte nos últimos dias. O Bitcoin caiu ali para perto dos 90, as altcoins deram uma derretida absurda aí, tá? Muitos voltaram em patamares de preço aí que a gente não via desde aquela queda de dezembro, né? Então, a gente pode ter uma reversão se esses dados amanhã vierem abaixo da expectativa, mostrando enfraquecimento da economia americana. E isso, pessoal, é conhecido no mercado como short squeeze, tá? Que é um evento, depois de uma queda igual a queda que a gente teve recentemente, muitos investidores podem ter aberto posições vendidas, posições shorts, né? Eu acompanho, às vezes, outros canais no YouTube, outros influenciadores, e eu tô vendo nos últimos dias o pessoal bastante pessimista, o pessoal falando em short. Só que se o payroll vier abaixo dessas expectativas do pessoal, né, se a gente não tiver um sinal aí ruim para o mercado pode reagir positivamente, os preços podem começar a subir rapidamente e isso pode forçar esses investidores que venderam a fechar suas posições vendidas, tá? No caso, eles vão ter que comprar e esse tipo de coisa acaba acelerando ainda mais a alta, tá? Esse evento é conhecido como short squeeze. Então, muita atenção, porque se esse dado amanhã vier bom, pode vir um short squeeze. Tá todo mundo pessimista, o pessoal tá vendendo, tá todo mundo com medo. Se as coisas mostram, se o dado mostra que não é bem assim, a coisa pode melhorar, tá? E tem um sinal, pessoal, de que talvez esse dado do payroll de amanhã, ele pode vir aí mais fraco, tá? Eu não vou afirmar isso, né? É impossível afirmar isso, mas, por exemplo, na quarta-feira, a variação de empregos privados ADP de dezembro, então, um dado de dezembro veio em 122 mil, quando o esperado era 139, tá? Então, olhem só, o dado que veio na terça-feira acima da expectativa era de novembro. Então, a gente está vendo aqui um dado de dezembro mostrando menos contratações no setor privado, tá? O que sinaliza que é possível que a gente tenha uma surpresa parecida no payroll amanhã. E o payroll é mais importante do que a oferta de empregos JOLTS, é mais importante que a variação de empregos privados ADP, é mais importante do que o PMI e ISM de produtos não manufaturados, que é o PMI do setor de serviços, medido pelo ISM, tá? Então, alerta, porque eu tô vendo o pessoal muito pessimista, short, queda, e o mercado já pode ter precificado aí um pouco do cenário ruim, tá? Então, tome cuidado, porque se esse dado vier bom, pode subir de uma vez o mercado amanhã. E, pessoal, tem uma bomba que saiu ontem no mercado, né? Não sei se vocês estão aí acompanhando, tá? Mas eu postei lá no grupo do Telegram quando essa notícia começou a circular ontem de noite. Coloquei aqui também na área de comunidades aqui no canal do YouTube, tá? O canal do Telegram, inclusive, se vocês não seguem, sigam, o link vai estar embaixo, tá? Por lá vocês ficam por dentro das novidades em primeira mão, tá? Mas ontem, pessoal, ficou pública aí uma autorização judicial por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para a venda de bitcoins de 69.370 bitcoins da Silk Road, né? Que foi uma empresa aí acusada de fraude, evasão fiscal, coisa do tipo, tá? E essa decisão, pessoal, ela foi concedida no dia 30 de dezembro, tá? Mas a notícia ela ficou pública e começou a circular ontem, tá? No dia 8 de janeiro, aí na parte da noite, tá? Então, isso aí é importante a gente saber, tá? Essa autorização já tinha sido concedida,
tá? Talvez até por isso que o mercado não reagiu tanto, mas isso assustou muita gente. Muitos investidores, quando viram essa notícia, se assustaram. Essa decisão ela foi confirmada pelo Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, tá? E isso aí vai permitir ao governo dos Estados Unidos vender esses bitcoins que dão aproximadamente 6 bilhões e meio de dólares, né? Pessoal, é importante entender o seguinte, o fato deles terem autorizado não quer dizer que eles vão vender, tá? Primeiro ponto importante, que o pessoal fica, ai meu Deus, autorizou. Não, aqui pessoal, eu estou mostrando para vocês o endereço aqui, tá? O monitoramento do endereço onde esses bitcoins estão e a gente vê que eles não foram vendidos, tá? Eles continuam aqui, a gente vê que 69.370 bitcoins estão aqui ainda nessa carteira, tá? Eles não venderam e é nessa carteira aqui que a gente vai ter que ficar de olho aí nos próximos dias, porque se a gente tiver uma venda, o mercado na hora pode se assustar, tá? Quer dizer que acabou o mundo porque eles estão vendendo? Não. Até porque, pessoal, uma coisa que vocês têm que entender, tá? O pessoal sempre se assusta com isso. O governo dos Estados Unidos não vai despejar bitcoins no mercado. Então, ele vai fazer isso por meio do mercado OTC. Ele vai mandar para a Coinbase lá para o mercado OTC e vai fazer venda balcão, tá? Porque eles sabem que se eles fizerem isso, eles vão acabar vendendo mais barato, tá? Então, na minha visão, isso aí não é um grande problema, tá? A gente tem que olhar aqui também a situação dos indicadores de sentimento. A gente está tendo uma subida do long short ratio que está acima de 2, mas, pessoal, a gente não está tendo um aumento do long short ratio porque a gente está tendo mais pessoas abrindo posições apostando na alta. Pelo contrário, tá, ele está subindo porque a gente está tendo uma diminuição de posições apostando na queda, segundo esse indicador de sentimento, tá? Então, o que está acontecendo é que a gente está tendo uma diminuição do Open Interest, está tendo menos liquidez no mercado, mas quando a gente tem aqui o long short ratio se movimentando para cima ou para baixo com o Open Interest subindo, não quer dizer muita coisa, tá? O que importa é o que o long short ratio faz quando o Open Interest começa a se movimentar para cima, quando as pessoas começam a abrir posições, porque aí as baleias tendem a jogar o mercado na direção contrária a essas pessoas, tá? E indo aqui para o Liquidation Reach Map da High Block, pessoal, eu vejo aqui o seguinte, tá? Se a gente tiver aqui um movimento amanhã, tem liquidez para todo lado, tá? A gente tem liquidez ali abaixo, o ponto que a gente tem mais liquidez seria a região dos 90 e acima a região que a gente tem mais liquidez é nos 98.400, tá? Tainan, qual que ele vai buscar? Pessoal, como eu disse, eu acho que tudo agora vai depender desse payroll de amanhã, mas uma coisa eu digo para vocês, se esse dado do payroll vier dentro das expectativas ou melhor, pode ser que o Bitcoin pule ali para os 98 mil dólares para buscar aquela liquidez do pessoal que está apostando na queda com a liquidação ali acima em pouco tempo, tá? Então, eu sigo aí relativamente neutro aqui quando eu olho esses indicadores de sentimento, tá? Porque a gente tem liquidez dos dois lados, acima e abaixo, tá? E eu acho que o gatilho para ele buscar alguma delas vai ser esses eventos macroeconômicos. Vou falar aqui também, pessoal, das altcoins, tá? As altcoins estão sofrendo hoje, né? O gráfico da Ethereum teve mais um dia de queda aí, tá? Mas é aquela história, pessoal, Ethereum, assim como o Bitcoin, assim como a maioria das altcoins, está em uma região aqui que pode vir a ser suporte. Então, se amanhã esse dado de inflação vier aí dentro ou melhor do que as expectativas, a gente pode ver a Ethereum se recuperando rapidamente. A gente pode ver uma subida nela, tá? Por outro lado, se ela romper isso aqui para baixo, aí ela forma um topo duplo, né? E aí a situação complica bastante para a Ethereum, tá? Gráfico da Solana, mesma coisa, pessoal. Solana está em uma região de suporte, tá? Ou seja, se ela conseguir se manter ali acima dessa região dos 180 e amanhã os dados vierem bons, ela pode usar essa região como pivô para fazer um movimento para cima. Por um outro lado, se romper para baixo ali a região dos 180, aí a coisa complica bastante, tá? Gráfico da BNB sem padrões gráficos, gráfico da XRP, tá? Sem padrões gráficos novos aí nas últimas horas também, tá? A outra moeda importante, Dogecoin, sem padrões gráficos, mas está em uma região de suporte, o que é importante, tá? ADA Cardano, sem padrões gráficos novos, né? Mas ela ainda não invalidou aquela cunha descendente que a gente via no gráfico da Cardano nos últimos dias, tá? Então, a gente tem a Cardano também nessa região dos 90 centavos, que é uma região que tem sido suporte aí nas últimas semanas. Então, ou seja, a gente tem sinais aqui de que a coisa pode ficar boa aí para a ADA Cardano, tá? Caso os dados venham dentro da expectativa. Caso os dados venham ruins, pode ser que ela descaracterize essa cunha com alvo em $1,80, tá? Vai depender aí dos dados macroeconômicos. Tron também na região de suporte, sem padrões gráficos.
Tom, pessoal, sem padrões gráficos também na região de suporte. AVAX, a mesma coisa na região de suporte, sem padrões gráficos por enquanto, tá? AVE tá também aí na região de suporte, a gente tem que ficar atento porque ela não pode romper ali essa região aqui em que ela está para baixo, tá? Se ela romper, aí a coisa complica, tá? Mas tá no suporte. Vai depender de como que a macroeconomia vai trabalhar amanhã. Pendle, pessoal, tá bem no limite ali, tá? Ela não pode romper isso aqui para baixo. Se ela romper, aí ela vai formar um ombro, cabeça, ombro, aí ela pode corrigir bastante, tá? Outra moeda importante aqui que a gente não pode deixar de falar, pessoal, SUI também está caindo, mas está se mantendo acima da linha de tendência de alta. Se as coisas melhorarem, ela pode usar esse ponto para fazer um pivô de alta, tá? NIA, pessoal, gráfico da NIA também não tá fácil, tá? Mas ela está numa região de suporte. Se ela se segurar aqui, as coisas podem melhorar em breve, tá? Pessoal, sinceramente, no geral, tá? A impressão que eu tenho é que tudo vai depender desse dado do payroll de amanhã. Tá tudo no suporte, Chainlink, a maioria das criptomoedas todas na região de suporte, só esperando para ver se o payroll vai mostrar amanhã que o Fed não pode cortar muitos juros neste ano ou se ele vai dar a entender que não, Fed, pode cortar, a economia não está tão forte assim como você imaginou, tá? Vamos ver, amanhã a gente vai saber. Vou fazer uma live aqui amanhã no horário do payroll para a gente avaliar essa situação ao vivo, tá? No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso, uma excelente sexta-feira e bons negócios. Até logo, tchau, tchau.